Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa análise de hoje. Olha, o nosso tema é algo que, infelizmente, assombra muita gente e gera uma dor de cabeça daquelas: o famigerado golpe do Pix. O nosso objetivo aqui é destrinchar de vez as regras bancárias, os procedimentos do Banco Central e a dura realidade dessas fraudes. Afinal de contas, quando aquele dinheiro sai da conta direto para a mão de criminosos, ele desaparece para sempre? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E a pergunta central que guia toda a nossa apresentação é bem direta. O banco pode mesmo devolver o dinheiro? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso, porque a resposta mais honesta, jurídica e direta possível é depende. E é justamente por causa desse depende que tanta gente acaba perdendo a chance de recuperar os valores, seja por agir tarde demais ou, claro, por não conhecer as regras do jogo. Para ficar tudo muito claro, a nossa agenda passa rapidinho por esses pontos. Primeiro, o desespero do golpe, depois, as regras do Pix, a corrida contra o tempo, quando o banco é culpado, o passo a passo prático e, por fim, a busca por reparação. A ideia é entregar um mapa bem estruturado, um verdadeiro plano de ação real para quem precisar. Fiquem tranquilos que a gente vai passar por tudo isso passo a passo. Ponto 1. O desespero do golpe. É inegável que a percepção da fraude é sempre um momento de pânico absoluto. Aquele frio na barriga quando cai a ficha, né? Mas olha, apesar daquele choque inicial de ver a pessoa que recebeu o dinheiro sumir do mapa e o saldo sumir da conta, é absolutamente vital entender uma coisa: o Pix não é uma terra sem lei. Tem um mito urbano fortíssimo por aí de que, por ser instantâneo, o sistema é irrastreável, que não tem volta de jeito nenhum. Gente, isso simplesmente não é verdade. Apesar da velocidade absurda de uma transferência dessas, existem mecanismos de segurança, trilhas digitais e protocolos muito rigorosos que os bancos são sim obrigados a seguir quando rola um alerta de fraude. O que nos leva ao nosso segundo ponto. O Pix tem regras e mecanismos de segurança super bem definidos. Os bancos não podem simplesmente lavar as mãos. E a regra de ouro aqui, a ferramenta vital para qualquer pessoa lesada, é o MED, o Mecanismo Especial de Devolução criado pelo Banco Central. O objetivo dele é justamente facilitar a recuperação do dinheiro em casos muito específicos de fraude, golpes ou falhas operacionais. Mas muita atenção agora. O MED não é uma varinha mágica que garante reembolso automático, tá? Ele é um procedimento de emergência. Ele obriga os bancos a bloquearem os recursos de forma preventiva e analisarem a situação, e isso, claro, se o dinheiro ainda estiver lá na conta de destino. Então, o pulo do gato é saber diferenciar situações, porque as regras só se aplicam ao cenário certo. De um lado, a gente tem o Pix por golpe, que envolve estelionato, engenharia social, aquelas falsas centrais de atendimento, sabe? Isso aciona a análise de segurança do banco. Do outro lado, existe o Pix por arrependimento, que é simplesmente quando rola a compra de um produto e um arrependimento genuíno depois. Nesse caso do arrependimento, a disputa é estritamente comercial, entre quem comprou e quem vendeu. O banco não interfere. A instituição financeira só vai avaliar a responsabilidade e acionar o MED no contexto estrito de fraude, beleza? E quando estamos falando de fraude confirmada, entramos no nosso terceiro tópico, a corrida contra o tempo. E aqui, cada segundo importa. Aqui no submundo dos golpes financeiros, tempo é literalmente dinheiro. É um cenário de muita atenção. Pensa só, no minuto 1, a transferência é feita. Em 5 minutinhos, o golpista já confirmou que o dinheiro caiu. Em 10 minutos, esse dinheiro já foi pulverizado. Ele é transferido para um monte de contas de passagem, as famosas contas laranja, o que dificulta demais o rastreio. Por isso, o maior erro que alguém pode cometer é esperar 24 horas para agir. Aquela ideia de, amanhã eu ligo para o banco, é fatal. Quem demora para relatar o crime dá tempo de sobra para os criminosos esvaziarem as contas, o que torna aquele mecanismo de devolução que a gente acabou de ver totalmente inútil por absoluta falta de saldo para bloquear. Mas e se o aviso for feito rápido? Aí a gente chega ao nosso quarto ponto. Vamos baixar um pouco a poeira e analisar com calma. Quando o banco é de fato o culpado por falhas de segurança. Por que não? Eles não são sempre obrigados a devolver o dinheiro. Agora, o que é realmente interessante aqui é analisar as nuances de quando os protocolos de fato falham com o consumidor. É preciso ter muita objetividade para não criar falsas esperanças, mas existem falhas inegáveis. Por exemplo, imagina uma conta recém-aberta, sem histórico nenhum, que do nada começa a receber um volume altíssimo de transferências de várias pessoas diferentes em poucos minutos. O sistema antifraude do banco tem a obrigação de bloquear essa movimentação atípica na hora. Se não bloqueou, houve falha. Ponto. Outro cenário é a falsa central, onde o golpista liga e sabe todos os dados sigilosos da vítima. Como ele conseguiu isso? Isso exige uma análise jurídica profunda sobre um possível vazamento de dados pelo próprio banco.
Já no caso de compras online, o buraco é mais embaixo, porque a transferência foi voluntária. Mas se a conta do golpista já tinha denúncias anteriores e o banco foi omisso, não encerrou a conta, bom, aí tem bastante espaço para debater a responsabilidade deles sim. Entendendo de quem é a responsabilidade, é hora de arregaçar as mangas e agir. Vamos para a parte 5, o passo a passo prático para saber exatamente o que fazer. Mas antes de falar o que fazer, o foco tem que ser no que não fazer de jeito nenhum para não piorar a situação. Primeiro, nunca espere dias para relatar o ocorrido. Segundo, não apague os históricos de conversas, e-mails ou mensagens, eles são a prova principal do crime. Terceiro, não aceite aquelas respostas genéricas do banco sem exigir uma justificativa formal por escrito. Quarto, não fique só reclamando nas redes sociais porque, sejamos francos, isso não tem peso legal nenhum para reaver o dinheiro. E por favor, um aviso super sério, muito cuidado com os chamados despachantes de Pix. Essa galera promete recuperar o dinheiro, mas cobra uma taxa antecipada. Gente, isso é um segundo golpe. É cruelmente desenhado para se aproveitar do desespero de quem acabou de ser enganado. Fiquem longe disso. A forma correta e mais estruturada de responder ao problema é seguir esses 6 passos aqui. 1. Contatar o banco imediatamente, de preferência nos primeiros minutos. 2. Exigir expressamente a contestação por fraude e a abertura do procedimento MED. 3. Registrar um boletim de ocorrência que hoje em dia dá para fazer rapidinho pela internet. 4. Reunir absolutamente todas as provas possíveis. 5. Se o banco não resolver, registrar reclamações formais no Procon ou no portal consumidor.gov.br. E 6. Buscar ajuda jurídica especializada se o pedido for negado injustamente. Seguir essa ordem exata é, de longe, a maior chance real de sucesso. E sobre essa etapa de reunir provas, é bom deixar claro que só ligar lá e dizer fui vítima de um golpe não é suficiente. Os bancos recebem milhares de contestações todo santo dia. Eles precisam de materialidade. Tem que montar um dossiê mesmo, tirar prints das conversas, guardar os comprovantes exatos do Pix, a chave que foi usada, o nome de quem recebeu, o link daquele anúncio falso, os números de telefone, os perfis das redes sociais dos estelionatários, todos os números de protocolo do atendimento do banco e o BO. Organizar tudo isso mostra, sem sombra de dúvidas, que se trata de um crime financeiro muito bem documentado. O que nos encaminha para a nossa última sessão, a parte 6, a busca por reparação. Como lidar com o desfecho de tudo isso? Em uma frase do nosso material de apoio que resume tudo com muita precisão, a negativa precisa ser analisada. Às vezes ela é correta, às vezes é abusiva. E é exatamente isso. Os sistemas bancários processam contestações no automático o tempo todo. Um não inicial não é o fim do mundo, nem uma sentença definitiva. Em muitos casos, tem prova de sobra de que a instituição falhou na segurança. Mas sem orientação jurídica certa para organizar os argumentos, o caso simplesmente acaba arquivado. A realidade dura é que muita gente perde o dinheiro 2 vezes. A primeira para o criminoso cibernético e a segunda quando desiste no primeiro não que houve do banco. Por isso, a gente termina com essa provocação. A negativa do banco é realmente a palavra final? A resposta, respaldada pelas próprias regras do Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor, é não. Cada caso é um caso e exige análise minuciosa. Agir rápido, juntar provas incontestáveis e entender onde os mecanismos de segurança falharam é a linha tênue que separa uma perda definitiva de uma devolução justa. Fica aqui esse conhecimento para que ninguém aceite o prejuízo de cabeça baixa sem antes entender as regras do jogo e lutar pelos seus direitos. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.